Então, pessoal, falando sobre o jornalismo e as questões que foram salientadas e também falando nas lives ao vivo, é lógico que tem o chat que fala, né, a mensagem, as décadas da Segunda Guerra Mundial nos traz uma galáxia de comunicações e reorganizações ligado cujo coração. Aí eu lembro que falei sobre o coração, as fases do coração, ligado à corporeidade, porque minha linha de pensamento é ligada à corporeidade. Tem um Santiana lá na UVV que eles trazem os campos de universo ligados aos cosmos, cosmogonia. Ele fala que é uma tese ligada que o próprio ser humano coloca uma carga. A gente tem umas palestras, alguns desenhos que colocam uma pessoa com uma pedra grandona nas suas costas, levando sozinho, aquele jugo, aquele fardo nas campanhas. Embora nós olhamos que a própria televisão, as válvulas eletrônicas, lembramos o coração, e flexibilidade, lembramos o alongamento dinâmico. E as audiências televisivas, né, como já mostrei aqui alguns autores, livros, ligados à comunicação social, comunicação de massa e comunicação sem massa. Alguns autores ligados aos espetáculos e efeitos especiais, as telas digitais e trilhas. Pois bem, então manter o fornecimento, as informações, as estratégias dominantes. Aí qual é o desejo inconsciente ou desejo consciente? Ou consumo inconsciente ou consumo consciente? De muitos, a maneira muitas vezes qual é a pergunta? Esses trechos entre a população, os meios de comunicação, o que acontece, a população, a cultura, os canais digitais, o que acontece. Por exemplo, eu tenho vários canais como o TikTok, que eu estou inserido alguns canais aqui, que tem uma Flow, ou seja, tem algumas questões que a pessoa recebe moedas, aí nos ensina a entrada e saída de questão de economia, ligada ao jornalismo. São pontos impactantes ligados na linguagem. Até para agora eu estava falando sobre alguns exames que eu tive que fazer sobre espancamento ligado ao campo encefálico, mesencefálica. E traz para eles notícias boas pela sobrevivência e pela caminhada, corrida 1, corrida 2, por exemplo, corrida 1, Unicef, Universidade Leonardo da Vinci, corrida 2, a UVV, Universidade de Vila Velha, faculdade, a corrida 3, a Unicesumar, corrida 4, Cruzeiro Cruzeiro do Sul, ou seja, são várias faculdades que eu coloquei o tipo de algumas anexos ligados, alguns artigos documentais, coloquei corrida 1, corrida 2, para detectar, para entender a corrida nos traz o que? Fadiga e também traz pistas, não digo, aos locais que eu fui. Nos traz umas questões de logomáticas ligado a Barbosa, né? Não é o Barbosa que eu uso, o shampoo Barbosa. Barbosa, né? Também o Rui Garcia, o Rui Barbosa, nos traz estratégias importantes entre a comunicação e as formas tradicionais que adotam. É lógico que eu não quero entrar em nenhum cargo ou setor, lugar de ninguém. É lógico que o dia que eu vou chamar, se eu for, eles vão saber que me conhecem. Aí o Jimenez, tem um Jimenez da Educação Física, né? Parece um japonês, tem um Jimenez também, ligado também ao movimento doutor, ligado à educação também. Ele sabe que eu não tenho esse costume, esse hábito de invadir lugares, em sítios. Eu não sou algo sancionado nessas questões. Mas o cordão umbilical, a hiperplásticas, né? Eles viram lá as questões que houve aqui, mas nos traz panoramas ligados aos meios de comunicação, ok? Tem um colega meu, Humberto, aí, colega, né? Nem falo amigo, colega, falo nem quero entrar nessas interfaces ligadas aí, TV Tribuna, TV Capixaba. Já chamou para até participar em épocas aí, eu não tive nem muita vontade, boa vontade. Eu coloquei o Ferreira Neto aí, o Alberto Ferreira Neto, 1996, ele fala sobre motricidade infantil. Mas é lógico que ajuda ele, porque ele gosta das bases aqui, como o Rio Branco, Rio Branquense que ele é. E também em outros campos ligados à TV Cultura e à TV Capixaba. Eu não quero saber os bastidores que aconteceram. É lógico, já tomei um chopp, cerveja com ele, churrasco, um pagode, um pandeiro que eles gostavam, né? Eu ficava no meu cantinho ali, sempre conversando e dialogando sobre esse assunto. A gente não pode perder as fontes de dados, esse campo histórico, de traços corporais, como outros reitores que eu estava ali na Unicesumar.
reitor, que eu conheço. Vou falar entre as profissões e os campos antecedentes, que eu vou falar sobre esse tema aqui agora. Então, eu coloquei, a resposta foi essa, sobre os campos de meio de comunicação, coloquei nas antecedentes históricas, na periferia teórica do serviço social. Aí eu coloquei poemetizando o corpo exterior, no relacionamento telepático, telepático, um meio de ligado à motricidade humana. Que é o telepático? É algo que está ligado ao telecéfalo e algo apático, ok? Que nos traz uma expressão corporal, verbal ou não verbal. Nós temos que entender, temos que comunicar com as pessoas. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem ter dom, talento, mas nos traz os campos nesse regime domiciliar. Eu coloquei Vila Velha, Espírito Santo e essas temáticas, A teoria, da nitificação, vai nitificar, fica nítido essa nitificação entre as comunidades e a supremacia ligada aos campos prerrogativos, ok? Então eu coloquei esses pontos importantes e eu coloquei o campo de liderança no artigo 206 e 208. Quando eu falo artigo 206 e 208, estou preocupando com as crianças, a educação infantil, a base, a estrutura ligada à motricidade infantil, como eu falei sobre o Ferreira Neto em 1996, e também o Cunha em 1996, e também a Cunha, também, que faz parte do serviço social. Uma senhora muito simpática, lógico que eu posso falar que eu estou com barba branca, não estou com aquela teoria barbarista, aquele sexismo ligado a esses paradoxos, mas é lógico que ela conhece a Dutra, conhece a Bárbara Freitag, que também nós citamos, nessa área esse movimento ligado à educação física, ligado a esses paradoxos. Nós temos esse cunho relacionado ao DNA de pesquisas analíticas. É lógico que eu já frequentei sala de aula junto com ela, em alguns lugares, Praia da Costa, ou seja, outros lugares e departamentos. Não vou falar porque é algo pessoal. Nos traz a apatia, também a telepatia, se nós falarmos algumas questões, que há outras questões e há outras áreas que nós respeitamos. Vocês podem ver que eu entro em várias lives e canais que falam várias crenças e ciência e religião. Como a doutora Leila, eu falei também. Conheço a senhora sabe, o cafezinho, o analgésico desde 1800, nós sabemos que há um pecado capital, 7 pecados capitais, é só para demonstrar a estimativa, mas são mais. Nos traz os campos sintéticos da corpo e a cultura, entre a grande servidão, esse campo telepático. Eu falo televisão, que a maioria das vezes a televisão está ligada ao campo apático e empático. Okay? Nos traz amostras demonstrantes. É lógico, eu podia estar ligando para lá, mas tive dificuldade e acesso. Tentei entrar no Instagram, ou no WhatsApp, ou Face, comunicar, coloquei no fórum algumas demandas ligadas ao Venosa, o Código Civil, mas colocando para os alunos, ok, pessoal? Colocando, eu vou aproveitar o que estava acontecendo aqui nessa gravidade esquelética, como eu passei para Santiana, vou aproveitar o jornalismo, que é o meio de comunicação social, para trazer a expressão entre esses cunhos, entre pesquisa. Mas eu já vi a Cunha aqui em algumas referências. Eu acho que ela é ela. Como tem da Silva também, que ela já ter visto e achado, é lógico que eu já coloquei outros nomes, coloquei Conan, coloquei o Tiradentes, uma vez eu coloquei o Garfield, coloquei uma vez, no Lazer Garfield. O professor Salvador sabe, coloquei Garfield porque não estavam aceitando, porque só a partir do 4º período podia fazer artigos para congresso. Eu não fui. Eu coloquei Garfield lá e assinaram lá. Lógico, a gente fazia isso aí. Mas depois o pessoal foi entendendo por quê. A comunidade, campo de aceitabilidade, corporeidade. Eu coloquei a teoria Gaituano lá e entendeu o que é. Só pode ser o Vygotsky, o João Paulo. Teoria Gaituano, teoria tal, teoria submarina, teoria vagalume, teoria Rei do Gado, teoria Romeu e Julieta. Então você está colocando contextos que ligam a linhagem literária, coloquei luterana, porque também traz também o contexto da farmácia, e traz o contexto o jornalismo, e traz o contexto também o campo cristão protestante. Ligado ao senhor Everaldo ali, que falou que é protestante, sei lá, que falou. A luterina fala que por isso que o Lutero tem muita visão. Tu respeita a igreja luterana,